Dia 87, Apocalipse 10, 11 e 12. Então vi outro anjo descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. O seu rosto brilhava como o sol. Os seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito como o rugido de um leão e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o plano de Deus manteve em segredo, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz do céu falava novamente comigo: vai e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o, coma-o, disse ele. Ele será amargo no seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo no meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Depois disso recebi uma vara de medir e me foi dito: vai, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte o número de adoradores. Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade a minhas 2 testemunhas e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor e de toda a terra. Se alguém tentar lhe fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá os seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar fazer o mal. Ela tem poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. Tem poder para transformar as águas em sangue, para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas e elas vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas, nações olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão, trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas e eles se levantaram enchendo de terror os que viram. Então uma forte voz do céu aos 2 disse: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem sob o olhar dos seus inimigos. Nesse momento houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. O 7º anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, todo-poderoso que és, pois agora assumiste o seu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos, recompensar os seus servos, os profetas, assim como o seu povo santo e de todos que temem o seu nome. Desde os pequenos até os grandes, é tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida
e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro. Ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouviu uma forte voz que bradava pelo céu: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade de Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas, como a de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então, o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar.